Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupalugacharyavaryamurupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravista Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Astotara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shri Rupa Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui mais uma vez para dar sequência à leitura do Gopi Gita, a introdução. A gente vai hoje então terminar de ler. Bom, na última aula a gente então terminou do ponto onde Krishna estava fazendo uma comparação com a lua despontando no horizonte oriental e tingindo esse horizonte de vermelho de maneira a pensar que ele também poderia fazer a mesma coisa com as gopis, no sentido de decorá-las com o pó vermelho chamado kumkum. Então, naquela noite de lua cheia, de outono, Krishna tocou uma bela melodia na sua flauta e as gopis vieram correndo até ele. Mas quando elas chegaram, ele disse para elas retornarem para Vrindavana. Ele disse: uma senhorita deve sempre servir o seu esposo, independente das qualidades dele. O esposo pode ser pobre, pode ser doente, mas ainda assim a esposa deve servi-lo sob todas as circunstâncias. No começo, as gopis não disseram nada em resposta, mas dentro de suas mentes e corações elas se perguntavam: ele está realmente falando sério ou ele está brincando conosco? E elas observaram Krishna mais de perto e tentaram assim esconder as suas reais intenções de estarem ali. Mas parecia que Krishna estava de fato se expressando de maneira franca e sincera com elas, mas em fato ele não estava. Então finalmente as gopis disseram: você é o nosso guru,
E assim você deve nos instruir. Nós sabemos que, mesmo na presença de Deus, né, a pessoa deve primeiro adorar o seu Gurudeva, deve servir o seu Guru primeiro. Então, mesmo que você esteja na presença de Krishna, você deve primeiro servir o seu Guru e depois a Krishna. Então, deixe-nos primeiro servir a você, que é o nosso Guru, e depois retornaremos assim para servir os nossos esposos. No Bhagavad Gita, Krishna diz: Jejatha mam prapadyante tam stateva bhajamyaham mama vartamanu vartante manusha parta sarvasaha. É o Gita 4.11, que diz: conforme todos se rendem a mim, eu os recompenso de maneira, vamos dizer, reciprocamente. Tá? Eu os recompenso reciprocamente, ou seja, a mesma medida em que elas se rendem a mim, eu assim então as recompenso. Todos seguem o meu caminho em todos os respeitos, ó filho de Pritha. Krishna disse para Arjuna. Então Krishna está aqui instruindo as gopis e dizendo a elas: eu sou Deus, você então me deve obediência. E as gopis respondem: concordamos que você é Deus e devemos certamente obedecê-lo, mas nosso primeiro dever é servir o nosso Gurudeva. Quando nós tivermos executado essa ordem, então iremos obedecer às suas instruções de servir os nossos esposos. Então, Krishna se achava esperto, mas as gopis são sempre mais espertas do que ele, é claro. E assim, as gopis, vamos dizer, diante daquela ordem que Krishna deu de voltar para casa para servir os seus esposos, respectivos esposos, as gopis, ao invés de tomarem aquilo como algo, vamos dizer, literal e direto, elas reverteram aquilo contra o próprio Krishna, no sentido de dizer: tá bom, você nos deu agora um excelente conselho, por isso agora você se tornou o nosso Guru. Se você quiser de fato nos aconselhar, você terá que aceitar o papel de Guru. Do contrário, você não poderá nos recomendar absolutamente nada. Mas se assim você deseja, nós então temos uma saída para isso. Ou seja, temos que primeiro adorar o Guru. Krishna diz também um outro verso sobre isso. Ele diz: Pratamamstu Guru Pujam Tatascheva Mamarchanam Kurvam Siddhim Avapnoti Hitonnata Nisfalam Bhave. Krishna diz: primeiro deve-se adorar o Guru, depois a mim. Se você adora a mim, mas não adora o Guru antes, qualquer serviço devocional que você faz não dará frutos. Então, assim as gopis, como são muito inteligentes, acabaram colocando Krishna num beco sem saída. Ou seja, elas não estavam dispostas a retornar naquele momento antes de servi-lo. E como Krishna é Deus e Guru ao mesmo tempo, automaticamente elas iriam satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, continuando aqui a ler. Então as gopis continuam dizendo: a nossa consideração é a seguinte: nós sabemos que você é o nosso pai. Deus é o nosso verdadeiro esposo. Deus é tudo para nós. Então, se você é Deus, então você é ambos, o nosso esposo e o nosso Guru. E de qualquer maneira, se você não aceitar o nosso serviço, você estará sendo culpado por atuar contra os princípios da religião. Então você está nos dando instruções em princípios religiosos. Então você deve praticá-los. Olha só como as gopis colocam Krishna num beco sem saída. Então, finalmente, a dança da raça começa. Krishna dançou com Srimati Radhika no centro do círculo das outras gopis. Ao mesmo tempo, ele também dançou com cada uma das gopis que estavam em volta.
Não é que ele se expandiu em muitos Krishnas para dançar com cada golpe, porque em Vrindavana todos os passatempos de Krishna são livres desse humor de opulência, de Aishwarya. Ou seja, se Krishna se multiplica, isso já não é mais algo, vamos dizer assim, real, né? Então, o que ele fez? Ele, na verdade, se movimentou tão rápido naquele círculo que parecia que ele estava sempre com a mesma golpe. Né? É como se você girasse um bastão com fogo na ponta. E você consegue, pela velocidade, fazer com que apareça um círculo perfeito, né, naquela ponta de fogo. Então, da mesma forma, ao girar muito rápido, Krishna parecia estar sempre dançando com cada uma das golpes ao mesmo tempo. E a sua, vamos dizer, a sua expertise, né, de poder dançar muito bem, porque Krishna é o melhor dançarino de todos, fazia com que nenhuma golpe percebesse que ele estava, na verdade, trocando, né, de golpe. Parecia que ele estava sempre diante de cada uma das golpes dançando. Então Krishna era capaz de memorizar ao mesmo tempo e repetir a sequência do movimento que ele fazia na frente de cada golpe. Né? Isso é muito interessante, porque se ele fizesse um movimento na frente de uma delas, né, e movesse para outra, fazendo uma sequência desse mesmo movimento, quando ele voltasse para aquela golpe que a gente tomou como referência, ou seja, que foi a primeira da fila, vamos supor, né? Quando ele voltasse depois para essa, ele já ia estar fazendo um outro movimento completamente diferente, ou seja, para quem está vendo, é como se ele estivesse levantando a mão, né, e depois aparecido no momento seguinte com a mão lá embaixo, né, fazendo um outro movimento diferente. Então olha a capacidade que Krishna tem de manter movimentos harmônicos mesmo mudando, né, de uma golpe para outra. E olha que são 1 bilhão de golpes. Então Krishna estava dançando ao mesmo tempo com 1 bilhão de golpes, sem deixar parecer para cada uma delas que ele estava, na verdade, trocando de golpe. Né? Olha como Krishna é capaz de dançar de maneira perfeita. Então, assim, nenhuma golpe desconfiou que Krishna estava dançando com as outras. Cada golpe pensava, na verdade, que Krishna dançava apenas com elas. Porque elas sabem que em Vrindavana só existe um Krishna. Krishna não vai se expandir em vários Krishnas. Então, o orgulho delas acabou, vamos dizer assim, inflando, porque cada uma delas achou, nossa, Krishna não está dançando com nenhuma outra golpe e só está dançando comigo. Eu sou realmente muito afortunada. Tá? E aí, mais tarde, isso aí vai ser a causa de Krishna deixar a Rasa Lila, né? Por conta do orgulho que as golpes estavam sentindo, né, na presença dele. Tá? Bom, vamos continuar a ler aqui. Então, Krishna dançava rapidamente, como se fosse um bastão em chamas, né, circulando, né, que simplesmente parecia formar um círculo constante. Então, Krishna dançava assim com cada uma das golpes em separado. Se ele tivesse se expandido em muitas outras formas, esse passatempo seria um passatempo de Aishwarya, ou de opulência, né? Mas não seria um passatempo, vamos dizer assim, de humano, tá? Ou que se parece com o humano. Então é claro que só o fato dele já estar dançando nessa rapidez, né, girando e mantendo a harmonia, aquela dança com cada uma das golpes já é uma manifestação de opulência. Só que tem certos limites dessa opulência para Vrindavana, tá bom? O fato aqui é que ele não poderia se multiplicar em vários Krishnas, coisa que ele faz em Dwaraka facilmente para poder estar com todas as suas 16.108 rainhas. Lá em Dwaraka, Krishna
ele vive com cada uma das rainhas através de expansões. Tá? E cada expansão tem atividades independentes umas das outras. A gente já leu isso lá no Uddhava Gita, quando Krishna fala dos diferentes poderes místicos que o yogi pode ter. Só que o yogi, quando ele se expande em diferentes formas, ele não consegue manter atividades independentes. Né? Todas aquelas formas vão repetir o mesmo movimento que o yogi original está fazendo. Bom, muitos comentadores escreveram que Krishna manifestou as suas kaya vyuhas, ou seja, expansões diretas da sua forma pessoal, enquanto ele dançava a Rasa Lila. Mas Srila Vishwanath Chakravarti Thakur disse que isso não aconteceu. Ele refuta essa ideia de que Krishna se expandiu em muitas formas para executar esse passatempo, afirmando que, se ele assim tivesse feito, isso seria um passatempo como o de Vaikunta. Ele explica que, na verdade, apenas a forma original de Krishna, Swayam Rupa, executou esse passatempo transcendental. E ele então conclui que Krishna se movia como se fosse um raio, né, de gopi para gopi, dançando com cada uma delas em alternância. Tá? Srimati Radhika viu que Krishna estava dançando com ela. E assim ela olhou para as outras gopis. E ela conseguiu ver que Krishna estava também dançando com cada uma delas. E cada gopi pensava, Krishna está dançando apenas comigo. Mas apenas Srimati Radhika pôde ver que Krishna dançava com cada uma das outras gopis. Aqui começa o problema. A performance de Krishna na Rasa Lila foi dessa maneira, não manifestando opulência através de suas próprias expansões, mas sim se movimentando como se fosse um grande furacão, né, girando, né, e dançando com cada golpe em separado. Isso certamente é um milagre. Além disso, ele executou uma variedade de atividades com as gopis enquanto eles dançavam juntos. Ele perguntava para uma gopi se ela estava cansada, e assim ele gentilmente enxugava as gotículas de suor que brotavam da face de cada uma delas. E ele às vezes amarrava as tornozeleiras de sinos das gopis quando elas se afrouxavam. E com cada uma dessas gopis ele se ocupou em diferentes atividades artísticas que compõem essa Rasa Lila, e assim cada uma das gopis ficou louca de amor por ele. A loucura das gopis aqui, na qual elas ficaram intoxicadas pela sua própria boa fortuna, é chamada de Saubhagyamada. Sobre isso, o Srimad Bhagavatam tem um verso que diz: Tasam tat Saubhagamadam vikshamanam chakeshava prashamaya prasadaya tatrevantarajata. Bhagavatam 10.29.48. O Senhor Keshava, vendo as gopis muito orgulhosas da sua boa fortuna, queria, na verdade, aliviá-las desse orgulho e demonstrar um pouco de misericórdia, né, para elas. Então, imediatamente ele desaparece. Foi declarado então que as gopis, né, assim como um grande grupo, né, ou seja, como se fosse um grande coletivo ali, exibiram, né, dois sintomas, Saubhagyamada e Mana. Saubhagyamada, então, para reforçar, é o orgulho que elas sentiram da boa fortuna de estarem dançando com Krishna. E Mana significa um humor de uma ira, vamos dizer, enciumada, né? No caso, por ver que Krishna
também dançava com outras gopis. No caso aqui, Srimati Radhika. Né? No entanto, se nós olharmos um pouco mais a fundo nisso, podemos ver que, aparentemente, esse sentimento de Man apenas foi exibido em Srimati Radhika. Apenas ela pôde ver Krishna dançando com as outras gopis. As outras gopis não viram isso. E, portanto, elas estavam apenas intoxicadas com a Saubhagyamada, né? Ao perceberem que Krishna estava dançando apenas com elas. Elas se sentiram especiais, entendem? Só que esse sentimento ele não pode existir dentro da Rasa Lila. Krishna não quer as gopis sentindo orgulho, né? Enfim, vaidade. Né? Então, elas precisam ser humildes, assim como Radharani. Então, é óbvio que Krishna quis ensinar uma lição para elas. Ele disse, olha, se vocês se sentirem orgulhosas, eu vou embora. Tá? E isso fica também de exemplo para nós praticantes. Quando nós começamos a ficar orgulhosos da nossa relação com Krishna, ou de Gurudeva, ou dos nossos próprios, vamos dizer assim, nosso próprio avanço em Bhakti, automaticamente Krishna se distancia de nós. E ele vai nos dar, vamos dizer assim, um gelo, né, para que a gente aprenda a não ficar orgulhoso e aceite tudo como sendo misericórdia dele, tá certo? Quando o herói, o Nayaka, é controlado pela heroína, Nayika, essa heroína pensa que ela é a mais afortunada de todas. Essa boa fortuna é chamada Saubhaga. E isso envolve o fato de que ela então vai manifestar a sua Saubhagyamada, né, o orgulho da boa fortuna. Geralmente, Mada significa intoxicação através de bebida, Mad, tá? Seria a embriaguez. Tá? Mas Saubhagyamada significa intoxicação pelo orgulho de pensar. Em toda Vrindavana não há ninguém comparado a mim em boa fortuna. Tá? Nessa declaração, então, as gopis se mostraram orgulhosas, né, de que elas perceberam que estavam dançando com Krishna, né, mas se elas percebessem, que Krishna também dançava com outras gopis, elas também poderiam desenvolver mana, que é aquela ira insinuada. Assim, com a sua ira, né, e o seu ciúme, elas teriam ficado completamente incapazes de continuar participando dessa Rasa Lila, né, junto com as outras gopis. Ao invés disso, cada gopi foi convencida de que ela tinha Krishna inteiramente sob o seu controle e que Krishna estava sendo cativado e controlado por ela e obediente ao seu comando. Tá? Então isso foi, aqui a gente já pode dizer, um efeito de Yogamaya, ao não permitir que as gopis vissem que Krishna também dançava com as demais. Krishna então entendeu isso e pensou, eu decidi brincar com todas as gopis e satisfazer todos os seus desejos mais íntimos, mas não há esperança para que isso aconteça, ao menos que elas mudem os seus humores. De uma forma ou de outra, esse orgulho deve ser removido. Então Krishna viu que para o próprio bem das gopis, aquele orgulho não estava sendo favorável, e ele se tornou um obstáculo para que elas mesmas pudessem desfrutar daquele momento plenamente. Então, na verdade, foi em benefício das gopis que Krishna deixa a Rasa Lila. Krishna então viu que Srimati Radhika não estava mais ali na Rasa Lila. E, manifestando a sua man,
ela abruptamente deixou aquele local e se escondeu, fugiu. De repente, Krishna também desaparece e todas as gopis começam a procurar por ele. Alguns comentaristas dizem que Krishna ficou invisível, mas Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que ele não ficou invisível. Ao contrário, ele foi atrás de Srimati Radhika para um outro kunja e se escondeu ali. Né? Ou seja, ele na verdade ficou escondido observando as gopis. Tá? Ele queria ver a reação delas. Essa era uma outra coisa que ele queria também observar. A reação das gopis ao ficarem a sós, né, sem a presença dele. Existem 4 tipos de gopis presentes na Rasa Lila, às margens do rio Yamuna. Você tem as gopis Swapaksha, que são aquelas que pertencem ao grupo íntimo de Srimati Radhika, tá? Você tem as Vipakshas, que são aquelas dos grupos rivais a Srimati Radhika, como por exemplo o grupo de Chandravali, que é a principal rival de Radharani. Você tem as que são Suridpaksha, aquelas que são amigáveis a Srimati Radhika, ou favoráveis a Srimati Radhika, mas ainda assim são um grupo separado. E você tem as que são Tatastha Paksha, aquelas que são neutras em relação a qualquer outro grupo. Elas não favorecem nem Srimati Radhika nem a Chandravali. Tá? Na verdade, Swapaksha pode se referir ao grupo daquelas favoráveis a Radha, tanto quanto a também Chandravali. Né? Aquelas que estão no grupo de Radharani, né? Para aquelas que estão no grupo de Radharani, Chandravali é Vipaksha, ou seja, contrária. E para aquelas no grupo de Chandravali, Radharani é Vipaksha. Shamala é amigável a Srimati Radhika, favorável a Srimati Radhika. Tá? O que significa que ela é neutra para Chandravali. Bhadra, por outro lado, é amigável a Chandravali, mas neutra em relação a Radha. Dentro desses 4 grupos principais de gopis, existiam centenas de subcategorias, todas elas também buscando estar com Krishna. As gopis no grupo de Radharani não podiam ver as suas líderes, as suas Yuteshwaris. Ou seja, cada grupo tem uma líder. Né? Então, no grupo de Radha, Radha é a própria líder. Né? Então, ao mesmo tempo que elas procuravam por Krishna, também procuravam por Radha, porque elas deviam lealdade a Srimati Radhika. Elas eram, de uma forma ou de outra, como servas de Radha. Tá? Não as manjares, tá? Mas aqui a gente está falando das Sakis mais velhas, como Lalita, Vishaka e outras, que também servem a Srimati Radhika. Tá bom? No entanto, elas têm um desejo de também estar com Krishna. No caso, as manjares não têm esse desejo. Tá? As manjares não participam aqui dessa Rasa Lila aqui dessa maneira. Tá? Então, Lalita e Vishaka também estavam procurando por Radha, porque elas queriam acudi-la, queriam saber como estava, né? Mas também procuram por Krishna. Então, elas fazem as duas coisas ao mesmo tempo. O 10º canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 30, é descrito como a busca das gopis por Krishna, como né, a busca das gopis por Krishna, e como elas, então, se tornaram tadátmika com ele. Isso significa que elas ficaram tão absortas pensando nas características de Krishna que, por exemplo, como o jeito que ele anda, né, e o jeito doce como ele fala, que elas começaram a pensar que elas mesmas eram o próprio Krishna. Tá? Então, esse sentimento de tadátmika significa o quê? Quando você está tão absorto pensando em alguém, né, desejando alguém, você começa a manifestar os trejeitos dessa pessoa. Essa pessoa começa a se manifestar dentro de você. O seu coração se torna um com o coração dessa personalidade. Então, o poder de
meditação, vamos dizer assim, das gopis, chamado dharana, que é a absorção no seu objeto, e depois isso entra em samadhi, né, que é quando você torna-se o mesmo com o objeto da sua meditação, é muito elevado. Então as gopis têm a capacidade de então manifestar as qualidades de Krishna ao tornarem-se tadátmica com ele. Tá bom? As gopis ficaram loucas, perguntando para as árvores, para os arbustos, rios, para as corças, para os pavões, se eles tinham visto Krishna. Elas perguntaram para as tulasis, mas quando as tulasis não respondiam, as gopis então pensavam: Krishna disse para vocês não nos informarem aonde ele está, e por isso, porque vocês são amadas dele, vocês se recusam em responder a nossa pergunta. Elas perguntaram para as árvores, mas quando elas não respondiam, as gopis pensavam: essas árvores elas são masculinas, né? São entidades masculinas, e portanto eles são amigos de Krishna. Sem dúvidas, ele disse para eles não dizerem onde Krishna está. Isso é por isso que eles então permanecem em silêncio. Quando as gopis perguntavam para os arbustos no meio da floresta, elas pensavam: Krishna tocou esses arbustos com as suas mãos, com os seus dedos, e agora eles ficaram tão felizes que eles perderam a consciência externa de tudo e, portanto, não podem nos responder. Eles não podem mais falar porque eles estão completamente desmaiados, sem sentidos. Então assim era a interação das gopis nessa busca por Krishna. Elas também ficaram loucas e assim achavam que essas entidades vivas também estavam. A princípio as gopis concluíram que Krishna não podia ser encontrado em parte alguma e que ele não iria retornar para elas. Elas estavam de uma forma ou de outra consoladas, né, com essa situação. No entanto, quando elas acabaram vendo as pegadas de Krishna no chão. E elas seguiram aquelas pegadas até uma distância que, para a surpresa delas, elas puderam ver um outro par de pegadas junto às de Krishna. Aqui que começa todo o suspense da coisa. As gopis Vipaksha, que são rivais de Radharani, estavam tentando descobrir, né, de quem eram aquelas pegadas, que com certeza elas já entendiam que era de uma outra gopi, né, era uma pegada de mulher. Elas puderam ver que o segundo par de pegadas pertencia a uma gopi, e elas então concluíram que essa gopi com certeza deve ter adorado a Deus, né, muito bem, e como resultado ela se tornou muito querida para Krishna, e assim ele a levou, né, da dança da raça para um local, vamos dizer, isolado, né, um local mais privado. Elas não pensaram que a boa fortuna dessa gopi era resultado dela ter adorado a Krishna, mas sim a ter adorado a Deus, que no caso é Narayana para elas, né? E assim elas falam um verso muito famoso do Bhagavatam, que é o 10.30.28. Anayaradito nunam bhagavam harishwara yamno vihaya govinda pritoyan anayadiraha. Certamente esta gopi em particular adorou perfeitamente a tão poderosa personalidade de Deus. E assim, por ele estar satisfeito com ela, é que Govinda abandonou o resto das outras gopis e a levou para um local solitário. Mas quando
as gopis Swapaksha, né, do grupo de Srimati Radhika, ou seja, favoráveis a ela, que pertenciam ao grupo dela, viram aquele par de pegadas, elas imediatamente a reconheceram, né, e porque estavam acostumadas a servir os pés de lótus de Radharani, e reconheceram a marca dos símbolos que tem no pé de Radha ali impressos naquela pegada. Portanto, ao ver as pegadas de Radha próximas às de Krishna, elas ficaram então tomadas de alegria. Então, porque elas são favoráveis a Radha, ao ver que Krishna está com Radha, elas não sentem ciúme. Tá? Elas não sentem ciúme. Elas ficam, na verdade, mais tranquilas e ficam felizes também. Tá? Diferente das outras gopis que não ficariam. Após então seguir aquelas pegadas por mais alguma distância, as gopis então viram que as pegadas de Radharani sumiram, né, e permaneceram apenas as de Krishna. Elas não podiam mais ver aquela pegada da outra gopi. Aqui no caso estão todas as gopis juntas, então elas apenas continuavam a ver a de Krishna. Elas então pensaram que quando Krishna e a sua amada gopi chegaram nesse local, ela deve ter ficado muito cansada, e então disse para Krishna: eu não posso mais caminhar. E portanto ele então a levantou nos seus braços e a carregou. Mais adiante, as gopis perceberam que naquele local a parte superior de alguns arbustos estavam com flores, mas que a parte de baixo, né, estavam, vamos dizer, mexidas. E assim elas concluíram que Krishna se sentou com a sua amada naquele local para que ele a decorasse com flores. Olha que bonito, então elas vão entendendo pelo movimento dos arbustos e da maneira como está arrumado ali, se está faltando flores embaixo. Isso significa que Krishna colheu essas flores, e como essas flores não estão no chão caídas, é porque essas flores então foram colocadas no cabelo da gopi que Krishna escolheu. E assim, enquanto as gopis continuavam naquela procura, elas finalmente viram aquela gopi que estava no caminho. Sozinha e completamente inconsciente daquilo que a cercava, ela estava rolando no chão e chorando amargamente. E aqui tem um verso do Bhagavatam, 10, 30, 39. Ha nataraman presta quasi quasi mahabhuja dasyaste kripanaya me shakhe darshaya sanidhim. Ela chorava e dizia: meu mestre, meu amado, meu mais querido, onde está você? Onde está você? Por favor, ó homem de braços fortes, ó meu amigo, por favor apareça para mim, a sua pobre serva. Então aqui Radharani está lamentando o fato de Krishna ter desaparecido da frente dela. Krishna estava com ela de fato, mas por alguma razão Krishna a deixou. A gente vai entender o porquê logo agora em seguida. Chaitanya Mahaprabhu e Srila Madhavendra Puri costumavam repetir este verso. Enquanto eles o faziam, seus corações ficavam cheios de bhava, ou seja, sentimentos transcendentais. Lágrimas escorriam de seus olhos, como cascatas. Todas as gopis, as swapakshas, as surid, as tatakshas e as vipakshas, elas então se aproximaram de Srimati Radhika e demonstraram simpatia, empatia, com a dor dela. Porque quando uma mulher está chorando, naturalmente as outras também sentem empatia por aquela dor. Embora Chandravali geralmente sentisse inveja de Srimati Radhika, quando ela viu Radha chorando e rolando no chão, sofrendo daquela maneira, o seu coração também amoleceu e ela também se aproximou. Uma outra razão
pela qual Chandravali sentiu empatia por Srimati Radhika é porque ela é também uma irmã de Srimati Radhika. Na verdade, elas são prima-irmãs, tá? Porque os seus pais, Chandrabhanu e Vrishabhanu, são irmãos, né? Então, elas são primas, Radhika e Chandravali, tá? Srimati Radhika e Chandravali se amam, né, como familiares, mas existe uma rivalidade entre elas. Chandravali é um pouco mais velha do que Radha, mas Radha é mais bela e qualificada em todos os sentidos. Por isso Radhika é a favorita, mas Chandravali é a segunda mais favorita. Então isso coloca Radha numa posição sempre de, vamos dizer, ameaça, né? E Chandravali também está sempre tentando se esforçar para fazer com que Krishna a ame mais do que Radha. Mas a gente sabe que isso é impossível. De qualquer forma, fica essa rivalidade entre as duas. Ao ver Krishna dançando com todas as outras gopis, e às vezes dançando com ela, Radha então deixou a Rasa Lila com o humor de Mana. Mas, quando ela estava sozinha com Krishna na floresta, ela queria que as outras gopis também estivessem ali com ele. Isso é um exemplo de Vyabhichari Bhava, no qual a Mana e outras bhavas se elevam e depois declinam, né? E às vezes elas se combinam entre si. Isso é como se uma onda que esteja se elevando, né, seja, vamos dizer, confrontada por uma outra onda, né, que está voltando. Sabe quando duas ondas se chocam, né? Isso fazendo com que as duas ondas elas se fundam, né, levantando uma massa de água, uma parede de água muito mais alta. Após isso, esse mesmo processo é repetido e novas ondas aparecem. Isso é semelhante, então, ao processo no qual a mãe de Srimati Radhika desaparece devido ao fato dela estar imersa nos sentimentos amorosos e nas relações amorosas com Krishna. Ela então pensa que todas as suas Swapaksha Gopis deveriam estar ali com ela também, desfrutando desse contato com Krishna. Mas, porque todas as Gopis estavam juntas naquele momento, né, elas então acabaram chegando ali todas juntas. Então, para explicar um pouco melhor, tá? Existem sentimentos de êxtase chamados Vyabhichari Bhavas, que muitas vezes são contraditórios, mas eles podem se unir e formar um outro sentimento. Ao invés de um anular o outro, né, eles podem se unir e formar um outro sentimento maior. Por exemplo, Radha estava com ciúmes de que Krishna estava com as gopis. Mas quando ela está com Krishna e está experimentando um prazer muito grande, ela também se compadece, vamos dizer assim, das outras gopis e pensa, poxa, elas poderiam estar aqui também desfrutando com Krishna, eu quero que elas estejam. No caso, ela está pensando nas do grupo dela, não das outras, porque ela tem simpatia pelas do grupo dela. Então isso faz com que ela deseje, tudo bem, então que elas estejam aqui também comigo e possam, né, desfrutar desse momento juntos. Tá? Bom, quando as gopis encontraram Srimati Radhika nessa condição, elas então jogaram um pouco de água na sua face de lótus para despertá-la daquele desmaio, daquele transe, né? E quando ela então voltou à sua consciência externa, ela perguntou, as gopis a perguntaram, né? Por que você está assim? Né? Por que você está chorando e tão desesperada? E Radhika responde, eu estava vagando pela floresta com Krishna, e eu disse a ele que eu não poderia mais caminhar. E por que ela disse isso para Krishna? Não foi devido à sua Saubhagyamada,
né, o prazer incomparável da sua boa fortuna. Né, mas, o orgulho incomparável da sua boa fortuna. Ao contrário, ela estava contemplando o seguinte, ela pensava, as minhas saques deixaram tudo por mim. Elas não tinham qualquer outro objetivo senão me servir. E ainda assim eu estou aqui desfrutando a companhia de Krishna sozinha. Isso não é justo. Se eu fizer um arranjo para que todas possam também se juntar a nós, então nós podemos desfrutar da raça juntas. E assim eu não estarei mais sozinha com Krishna. Foi o que Radharani pensou. Nesse meio tempo, as outras gopis que gradualmente se aproximavam, né, disseram... Nesse meio tempo, as gopis estavam se aproximando de Srimati Radhika e de Krishna. Então Krishna disse para Radharani, por favor, venha comigo rápido. Né? Porque Krishna ficou com medo que se as gopis vissem ele com ela, aí seria pior. Todas iam ficar enciumadas e ia acabar com a Rasa Lila. Ele não ia poder voltar a fazer a Rasa Lila, porque a ideia de Krishna era voltar a dançar com todas juntas, assim que aquele orgulho fosse subjugado. Tá bom? Então, quando Krishna diz para ela, venha rápido, ele já imediatamente desaparece. E assim Radharani olha e diz, mas aonde está você? Eu não estou te vendo. Naquele momento, ela então entra em desespero porque Krishna vai embora. Porque ele não quer ser visto com ela na frente das outras gopis. A condição de Radha, naquele momento, então, é chamada de Prema Vaititya. Krishna, na verdade, estava sentado com ela e a adorando. No entanto, ela sentia intensa separação e saudade dele. Ela foi incapaz de perceber que estava ali sentada ao lado dele. Enquanto as gopis se aproximavam, Krishna pensou, se elas me verem aqui sozinho com Radha, elas ficarão com inveja e tudo será arruinado. Não haverá mais Rasa Lila. E eu não posso deixar que isso aconteça. Naquele momento, Krishna então desaparece daquele local e se esconde num kunja mais próximo para continuar observando. Radhika caiu no chão em desespero e assim as outras gopis a encontraram. O que aconteceu com você? Elas então perguntaram. Escondendo de uma forma, de alguma forma, o seu real sentimento, Radha então responde, eu fiquei muito louca, de orgulho pela minha própria boa fortuna, assim como vocês todas também. E agora, Krishna também me deixou aqui sozinha. Então, Radha não quis, na verdade, contar para as outras gopis o que havia acontecido de fato. Tá? Ela quis se colocar na mesma situação que elas, de que ela havia se sentido orgulhosa, por estar com Krishna sozinha, e por isso Krishna a deixou. No caso, se referindo à própria Rasa Lila. Então, dessa maneira, Radha já disse para as gopis qual foi o erro delas, porque elas não haviam percebido. Então, Radha agora ensinou essa lição para as gopis, ao mesmo tempo se preservou. Essa é a atitude correta de uma líder. E assim, todas, de maneira coletiva, começaram a procurar por Krishna novamente. Finalmente elas decidiram que a única maneira que elas poderiam fazer para encontrá-lo seria cantando, fazendo um Sankirtana, ou seja, um canto congregacional. Cantar as glórias de Krishna no humor de profunda saudade por ele. Assim elas retornaram às margens do rio Yamuna e começaram a cantar Jayati Tedikam Janamana Vraja, que é o primeiro verso do Gopi Gita. E assim então termina essa introdução. E nós vamos então dar sequência na próxima aula, fazendo já a leitura do primeiro verso do Gopi Gita. Muito néctar está vindo. Peço que vocês continuem acompanhando essa sequência de aulas que é
simplesmente maravilhosa. Tá bom? Bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.